Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Sejamos todos, como sempre, bem-vindos a mais uma noite de aprendizado, de consolo e suavidade para os nossos espíritos. Vamos iniciar, então, os trabalhos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como estivemos perdoando os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática do mal. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, em nome dos mentores amigos desta casa, nós damos então por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, Pai. Hoje contamos com a participação, mais uma vez, da nossa irmã Carla Pickler, que vem do Orleans, do Centro Espírita Libertação, e vai colaborar conosco, desta vez, com o tema O Despertar do Homem Novo. Vamos abraçá-la com carinho na nossa atenção. Também. Então, boa noite a todos. Eu só quero dizer que eu estou um pouquinho gripada, mas creio que a gente vai conseguir. O nosso objetivo, que é refletirmos um pouquinho sobre a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do nosso mestre Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estão sempre nos intuindo e auxiliando nós nessa caminhada tão importante e evolutiva, principalmente tão necessária para cada um de nós. Agradeço a Graça e a todos os trabalhadores do Centro Espírita Chico Xavier, que nos convida a estar novamente aqui, digamos, neste banquete, onde vamos nos debruçar por algumas reflexões importantes, e que com certeza servirão para todos nós. Sempre dizemos que quando elaboramos um tema para desenvolver uma casa, esse tema vem muito de encontro às nossas reais necessidades, às individuais, daquele que resolve expor. E esse tema tem me deixado muito reflexiva, no sentido de que eu vivo um momento importante do entendimento de que nós todos precisamos nos autoconhecer. Sócrates lá, 500 anos antes de Cristo, já disse isso. Conhece-te a ti mesmo. E ao longo desses anos e pós-vinda do Cristo, nós ainda temos grandes dificuldades em nos descobrir, em nos conhecer. Nós não conseguimos, muitas vezes, entrar intimamente, nossos corações, nossa mente, para buscar a essência da nossa vida, para buscar algumas respostas que muitas vezes, dependendo da nossa idade, não conseguimos responder ainda. Por isso que o despertar do homem novo vem trazer isso. Eu gostaria de fazer só um adendo, também gostaria de agradecer ao meu esposo, que carinhosamente e com muita paciência me leva a todos os lugares. Não que eu não dirija, mas ele faz questão de me trazer. Então eu fico muito feliz, porque ele é um bom companheiro também nessa luta diária de vir aos lugares, né, às cidades, trazermos a boa nova do Cristo. Muito obrigada, meu marido, meu esposo. Então, começando o despertar do homem novo, nós vamos ouvir um diálogo entre Nicodemos e o Cristo. Esse diálogo foi de um encontro que Nicodemos, na época ele era um
dos grandes sacerdotes, e embora ele fosse não 100% do Cristo, mas ele começava a perceber que o Cristo dizia tinha grandes fundamentos. E marcaram um encontro, sorrateiramente, Nicodemos e o Cristo. E aqui está esse encontro. Vamos ouvir. Opa! Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, Já estou, peraí. porque Ah, tá. Eu achei que estava no fim. quem pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário fazer nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Rabi, Eu acho que acabou, bem né? sabemos que as metas Acabou. Tá bom. Então, gente, essa passagem, ela nos mostra muita coisa. Muita coisa. O que o Cristo fala para Nicodemos
é essencialmente importante para o nosso entendimento do que é o nascer de novo. Quando Nicodemos pergunta para ele, mas nós vamos entrar no ventre da nossa mãe de novo para nascer de novo? Nicodemos não entendia que o nascer de novo seria do espírito e não da carne. E a gente inicia esse ciclo de 2026, né, esse calendário terreno, e ele surge com um convite inevitável que traz muito forte o homem novo. Nós planejamos tantas coisas de um ano para o outro. Muitas vezes não planejamos o que nós gostaríamos de ser enquanto seres espirituais. Nós planejamos mudar o carro, trocar a casa, fazer uma reforma na casa, trocar o carro, fazer uma viagem. Mas como é que a gente planeja o nosso ser individual? Como é que a gente planeja? Será que eu preciso modificar alguma coisa na minha vida? É necessário? Não. Assim tá bom. Bem, para isso existe um recomeço. Existe aquele recomeço comum, que tradicionalmente todos temos. Começamos um ano novo, cheio de ideias, cheio de planejamentos. Alguns concretizamos, outros não conseguimos. Aparecem outros ao longo da jornada. Mas temos o recomeço consciente. E o que é que diferencia um recomeço comum de um recomeço consciente? Vamos pensar um pouco. O que será que diferencia um recomeço comum de um recomeço consciente? E aí o homem velho traz para nós sobre o recomeçar conscientemente, significa olhar para o ano que passou e não lamentando as falhas, o que ocorreu, mas com a gratidão de quem extraiu lições importantes de cada obstáculo que passou. É entender que o erro, que todos nós erramos, ele é um convite para o acerto. E que a queda é o prelúdio de um levantar ainda mais fortalecido. Nas nossas orações, muitas vezes, nós não sabemos ainda orar, na verdade. Nas nossas orações, embora nós utilizemos a tríade do pedir, louvar e agradecer, nós pedimos, pedimos e pedimos. Mas muitas vezes o que nós pedimos, o Cristo já está careca de saber. E às vezes a gente subestima a capacidade do Cristo, dos espíritos superiores, quando nós nos debruçamos, ai Senhor, ai meus amigos da espiritualidade, me ajuda a passar por essa situação, ou me dá a cura desse mal. Qualquer coisa que a gente vai pedir. Na verdade, o Cristo já sabe que ele tem que intervir nisso. O que nós precisamos entender é que nós devemos estar lembrando de me dê forças para passar por isso que eu estou passando. Porque muitas das nossas situações que nós vivemos, principalmente ruins, já estão planejadas anteriormente, antes do nosso reencarne, no nosso planejamento reencarnatório. Então, lembrar que a oração, ela cabe muito mais tu pedir o teu fortalecimento e a tua fé viva para que aquilo se concretize da melhor forma possível. Seja em situações de várias vicissitudes que tu passe na vida, ou seja por coisas melhores. Então, lembrar desse homem velho. Nós não somos hoje o que nós somos ontem, com certeza. Como nem vamos ser amanhã o que nós somos hoje. E tomara que nós realmente estejamos em constante transformação. Mas sempre galgando melhores momentos, uma melhor forma de ver e viver a nossa vida como espíritos simples e ignorantes que somos e como espíritos que precisamos evoluir. Então, o que é esse homem novo? Despertar do homem novo.
Não é aquele que vai entrar de novo no ventre da mãe e depois nascer. Esse homem novo é aquele que está pelo processo de se transformar enquanto ser espiritual, de buscar melhorar-se realmente. E claro, muito, muito lembrando de viver os ensinamentos do Cristo. Como nosso modelo guia, nós precisamos tê-lo como modelo. O homem novo, ele exige o que a gente já elencou anteriormente, um planejamento, mas ele precisa ser espiritual. Frequentemente, acabei de falar, nós planejamos tudo, mas raramente nós planejamos algo que seja para realmente planejar a nossa paz interior. Aliás, nós gostamos de viver perigosamente, de viver coisas que não precisaríamos viver. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Sempre lembrar que o velho homem é aquele que precisa ser despido de diversos vícios e sentimentos que não vão estar a contento do que o Cristo nos ensinou, que não vão nos auxiliar a evoluir enquanto espíritos que somos. O velho homem precisa se despir das duas grandes chagas da humanidade, que nós já ouvimos com certeza muitas vezes aqui nessa tribuna, que é o orgulho e o egoísmo. E muitas vezes a gente acha, eu não sou orgulhoso, eu falo com todo mundo, seja baixo, alto, gordo, magro, branco, preto, índio, eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo. Mas não é isso que a gente precisa dizer que a gente é humilde ou que a gente não é orgulhoso. É muito mais que isso. O orgulho, no sentido bom da coisa, é quando eu começo a refletir sobre a minha conduta enquanto ser espiritual, mas ainda num corpo de carne, lembrando daquilo que o Cristo nos fala e tentando pôr em prática. É o que o nosso Evangelho redivivo, né, um estudo de uma metodologia importante dentro da doutrina espírita, criado pela FEC em 2016, sucedendo Mildinho e tantos outros estudos do Evangelho de Jesus, fala que é o conhecer, meditar, sentir e viver. Nós temos que conhecer o Cristo, conhecer a doutrina. Nós temos que meditar sobre ela, refletir sobre a nossa conduta, para, a partir daí, tentar vivenciar. A letra por si só é morta. Nós precisamos de vivência. O homem novo é realmente o oposto do homem velho. É aquele homem humilde, que está em todos os lugares, que não se vangloria porque tem um cargo de poder, seja o cargo que for, mas aquele homem que sabe se comportar em todos os ambientes, tendo todos os outros à sua volta como verdadeiros irmãos que somos. Na verdade, a gente lembrando sempre disso. E claro que o homem novo precisa ter claro, esse homem novo que precisa existir em nós, do grande mandamento do Cristo, que é o amor. O amor ao próximo. Esse amor que muitas vezes nós ainda não conseguimos conceituá-lo. O que é amar verdadeiramente? Porque existem diversos tipos de amor e diversas formas de amar. O amor conjugal, o amor pelos filhos, o amor pela família, o amor pelo trabalho, o amor pela casa espírita, o amor por entidades que eu vou me relacionar com outras pessoas dentro da minha sociedade. Esse amor que não julga, que não cobra, que não trai, que não tem preguiça, que sai de vez em quando da zona de conforto para fazer algo para alguém, verdadeiramente. 2h da manhã alguém liga, de madrugada, dá licença. Pô, mas não tem que me chamar outra hora, mas era aquela hora que ele precisava. E será que, se eu ficasse no lugar dele, será que eu não gostaria que alguém viesse me socorrer? O amor no trânsito. Eu vim agora com meu marido lá de Orleans. Eu acho que nós passamos por umas 4 situações, né? De, assim, o cara corta a frente.
Moto passar pelo lado oposto, quase bater. Aquele horário do rush, né, 18h40, né, que o pessoal tá maluco para chegar em casa. Esquece de coisas principais e aí se dá uma batida, alguma coisa que acontece, já vai todo mundo sair do carro armado. Hoje eu até vi na televisão, me espantei, o cara foi na faixa do pedestre, estava passando o carro e ele não viu, bateu, e aí o cara saiu do carro, socou o cara numa parede, que não sei o que, acho que ele fez então, um TCE. Porque, então, a gente não tem medida das consequências dos nossos atos. Por isso que planejamento até do nosso dia é importante. Isso é que a gente tem que despertar para o homem novo. São situações rotineiras do dia a dia. Ninguém está falando coisa de mistério aqui. É o nosso dia a dia. A falta de tolerância, a falta de paciência, a falta de humildade, a falta de conversar com outra pessoa, o escutar qualificado. Às vezes a pessoa, bom dia. Tu cumprimenta a pessoa, bom dia. Como vai? Quando a pessoa vai responder, tu já não está mais ali. Porque, na verdade, é uma relação convencional tu dar bom dia. Mas, no fundo, muitas vezes a gente não quer nem saber se o outro está num bom dia ou não está. Porque nós temos outras obrigações que não nos deixam perceber quem está do nosso lado. E são coisas rotineiras que, se a gente começar a se auto-perceber, nós começamos a mudar. Mas nós temos que nos perceber. Isso é que a doutrina espírita e o Cristo nos coloca. O que a gente pretende fazer com a nossa irritabilidade nesse ano? Eu digo que eu já fui mais, tá? Mas eu sou irritadinha. Mulherzinha pequena, sabe como é, né? Brabinha que um coralzinho. Já fui pior, né, meu marido? Mas o que eu digo? O que nós pretendemos fazer com a nossa irritabilidade esse ano? Será que vocês, cada um de nós aqui já pensou? Se na hora que o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, meu marido não deixa. Ou não abaixa o bacio depois que vai no banheiro, ele deixa. E aí a gente briga por causa disso. Caramba, para que isso? Outras coisas triviais que a gente resolve fazer um cavalo de batalha sem necessidade, e isso desarmoniza. Eu tenho filhos do lado, percebendo a minha relação. Então, é isso que a gente quer. Então, assim, o que a gente pretende fazer? Que cada um de vocês pensa o que é que vai fazer com a irritabilidade este ano. Ainda dá tempo de tentar se melhorar um pouquinho. Haroldo Dutra Dias, um grande espírito, um grande expositor da doutrina, estudioso, dizia que quando a gente quer revidar alguma coisa, falar algo que a gente conta de 1 a 10, para a dopamina baixar, e aí a gente não vai mais revidar. Conta de 1 a 10 bem devagarinho. São exercícios, são treinos, que fazem a gente, quando a gente quer, a gente segura. Então são coisas que a gente precisa avaliar para melhorar. Como é que a gente pretende cultivar a paciência, principalmente no ambiente familiar? Porque quem já estudou família no contexto espiritual, parental, família corporal, espiritual, sabe que pai, mãe, filhos, irmãos, ninguém nasce por acaso naquele lar, né? Com certeza já ouviram falar disso. O próprio Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Fala também na Gênese, e o Cristo coloca muito bem isso no Evangelho. Então, sempre tem... Pai, eu tenho 3 filhos. Um é diferente do outro. Foram criados todos iguais. Por que isso me perturba tanto? Outro não. Está explicado, gente. Para tudo, na doutrina espírita. Tudo tem uma explicação. Mas é importante lembrar que nós precisamos estudar. Fazer leitura. Meditar sobre aquilo. Para que a gente se transforme. O conhecimento, ele por si só, sozinho, não faz muita coisa. Mas quando eu tento praticar aquilo que eu conheço, que é bom, com certeza ele tem uma grande valia. Então a gente precisa lembrar disso.
O que é onde a gente vai depositar a nossa energia? Nosso corpo todo é energia, todos sabemos disso, né? Principalmente o serviço ao próximo. Como é que a gente vai? Será que a gente parou para pensar no nosso planejamento espiritual, desse homem novo que está surgindo, que nós precisamos fazer mais pelo próximo? Cesta básica é bom, roupa é bom, me doar um pouco para em algum momento é bom, mas eu posso fazer mais? Posso. Muitas vezes não é tanto sacrifício. Um bom dia, muitas vezes ninguém... Esses tempos atrás eu ouvi uma pessoa que estava numa exposição, disse que foi dar bom dia para um senhor e ele não respondia. Bom dia, bom dia. Aí, bom dia. Desculpa, é que é tão raro alguém me dar bom dia que até estranhei, eu achei que não era comigo. O homem disse. Porque ele nunca recebeu um bom dia, nunca ninguém viu. Porque ele não conhece ele pessoalmente, né, das suas relações de amizade, então ele não dá bom dia. Ele não ouviu isso. Nós não costumamos fazer isso. Né? E muitas vezes, eu às vezes sou assim, como eu sou muito dada, né? Dá para perceber. Bom dia, estou passando na rua, ninguém responde, mas eu estou dando bom dia, não quero nem saber. Eu dou bom dia, tenho meus amigos lá de cima, que também vão receber o bom dia, que vão ficar felizes. Não estou falando só dos amigos daqui da terra, né? Então, essa energia de eu me dar ao próximo, isso é importantíssimo. Kardec já coloca, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e principalmente pelos esforços que cada um de nós faz para dominar nossas grandes e más inclinações. Kardec, essa é uma frase clichê, como diz outro, importantíssima para entender que está ligada à transformação moral, né, ao homem novo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fala sobre fora da caridade na salvação. No contexto do recomeço consciente desse homem novo, salvação pode ser interpretada como essa libertação dos estados de sofrimento e culpa que nós todos carregamos e que muitas vezes não precisamos. Sentimentos ruins, culpas de coisas que não fizemos no passado ou que fizemos, que marcou a minha vida, que marcou a vida da minha família, de pessoas que estão à nossa volta. Isso fica para lá, que ela sirva de lição, mas hoje é um outro momento. Eu posso fazer melhor hoje? Vamos fazer melhor hoje. Joana de Ângeles, grande mentora de Divaldo Pereira Franco, nos seus livros Série Psicológica. Joana de Ângeles é uma rica espírita. Ela foi várias coisas, né? Várias reencarnações dela, mas ela, por último agora, ela veio como Joana de Ângeles, essa mentora do Divaldo. E ela fala muito nos livros dela sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima. A grande maioria da série de 7, que são os livros dela, nós vamos encontrar sempre nesses livros o autoconhecimento ligado com a reforma íntima. Perdoa-te, portanto, as faltas passadas, sem que isso te dê direito a novas quedas. O perdão a si mesmo é uma caridade que se faz à própria alma. Já falamos aqui, você já deve ter ouvido, ter estudado, que quando perdoamos alguém, nós perdoamos a nós mesmos. O perdão nos faz muito melhor do que o outro. Então, esse perdão que eu preciso dar a alguém, ele vai servir muito mais para nós. Né? E libertando-se das algemas do remorso para as mãos do trabalho. Está no livro Plenitude, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, lembrando sempre dessa situação de que perdoar é um grande movimento que fazemos no nosso espírito para evoluirmos. Grande Chico, né? Embora ninguém possa botar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. E Chico está muito certo. Porque o que passou, passou. Mas a gente pode transformar. Esse homem velho pode ficar novo. Pode ter outras ideias. Pode tentar ser uma pessoa melhor. E sempre lembrar, porque nós temos discutido muito no nosso grupo de estudo lá em Orleans,
de que a gente não pode ficar achando que a gente é o maior pecador do plano Terra. Que nós somos imperfeitos. Não, nós estamos em evolução. Estamos num plano ainda muito inferior, né? O segundo plano, nessa pleiade de 7 planos espirituais que temos. Mas ainda estamos nesse plano primitivo. Então, sabemos que somos enraizados num corpo de carne e literalmente apegados às coisas da matéria. É difícil a gente se desvencilhar das coisas da matéria. Mas precisamos, inclusive, delas para sobreviver. Nós precisamos do alimento para alimentar o nosso corpo. Nós precisamos de uma casa para abrigar como teto. Nós precisamos nos locomover, usar um carro, um avião, se necessário, para nos locomover. Mas lembrar que nós temos que nos vigiar sempre. Cristo fala, orai e vigiai. Santo Agostinho, inspirado na questão 919 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, né? Tem 1024 questões no Livro dos Espíritos, bem no finalzinho, Santo Agostinho coloca isso: examinai o que fizestes e o que pudestes ter feito. Vede se o vosso pensamento não se desviou e se o vosso coração não se fechou. Quantas vezes acontece isso? Puxa, eu podia ter feito aquilo e não fiz. Sede severos convosco e indulgente para com os outros. Mas não esqueçais que a indulgência para convosco é a caridade que vos sustenta a caminhada. Então, por isso que a gente tem que se perdoar também. Sermos indulgentes com nós mesmos é entendermos que nós erramos, mas que nós temos a capacidade de levantarmos e fazermos melhor de outra vez. Nós não podemos dizer, eu sou a última pessoa do mundo, eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Não, todos nós temos a nossa missão. O que nós precisamos é encontrar o caminho. Kardec fala que o progresso do espírito é fruto do esforço consciente da vontade aliada ao bem. Gente, não é tarefa fácil. Chegar aqui no púlpito e falar essas coisas para vocês, e que eu falo para mim também, nós estamos todos no mesmo patamar de conhecimento ou entendimento, melhor, né? Daquilo que temos que fazer ou que não temos que fazer, mas não é fácil. Mudança de comportamento, mudança de atitude. Tiremos aí quando nós precisamos perder peso, precisamos ir fazer um exercício. Caramba, como tudo isso é difícil. É a mesma coisa a nossa reforma moral. Como é difícil, mas é necessária. Mas, para te emagrecer, tu precisa ir para uma academia, fazer uma caminhada, tomar cuidado com o que tu come. É um esforço, para mim, é um esforço enorme. Porque eu adoro chocolate, eu adoro sorvete, eu adoro bolo, eu adoro comer. A atividade física, até não digo, porque eu gosto bastante. Faço desde os 40 anos. E que já faz tempo que eu fiz 40 anos. Mas, eu digo, a comida é danadinha. Então, mas eu preciso me policiar para o meu bem-estar físico. E como consequência também o espiritual, porque uma coisa depende da outra, né? O nosso corpo é formado de 3 componentes, né? Corpo, perispírito e o espírito. Então, o corpo também tem que estar alinhado nessa aí. Emmanuel, que é o mentor do Chico, nos recorda que ninguém recomeça sem esforço. E nem se renova sem disciplina. Ninguém passa de ano se não estuda. Só se cola, né? Se colar bastante, às vezes passa. Mas vai se ferrar lá na frente, porque vai ser um mau profissional. Né, Graça? Então, temos que lembrar que nós precisamos nos esforçar, precisamos estudar. E Joana de Anjos nos alerta que a transformação real, como já falei no começo, ela começa no mundo íntimo, no nosso íntimo. Quando a gente escolhe agir com lucidez, com compaixão, com coerência, entre o que a gente crê e entre o que a gente vive no dia a dia. Essa é a grande premissa. É claro que nós não podemos deixar de lembrar do Cristo. Ele é o nosso caminho. É a nossa bússola.
É nos debruçarmos nos seus ensinamentos. Ele é a nossa bússola. Ele é aquele que nos ensina a deixarmos o homem velho e sermos homem novo. Apacenta as minhas ovelhas. Ama o teu próximo. O recomeço consciente, a tua reforma íntima, passa necessariamente, principalmente, pelo exercício da caridade. Que já falamos aqui, não é só material. Ela é essencialmente espiritual. Espiritual. E aí nós deixamos uma reflexão. E vocês podem chegar em casa e escrever isso. O dever de casa para todos nós, se a sua vida fosse um livro escrito por você. E hoje Deus desse uma página em branco, com a caneta na mão, o que é que você escreveria de diferente no primeiro parágrafo? O que é que nós iríamos escrever de diferente no primeiro parágrafo? A reencarnação é um novo dia. Lembrarmos de que o que nós formos escrever nesse parágrafo é de uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente precisa lembrar sempre do Cristo. Quem aqui já não pensou que perdeu tempo com um erro do passado? E se eu lhe dissesse que nessa visão espiritual, o tempo realmente só é perdido quando a gente não aprende nada com ele. Eu passei por um erro, mas parece que não funcionou. Eu erro de novo, caio de novo. Não tem problema, caia tantas vezes quanto for necessário. Mas se levante e tente de novo. E aí, muitas vezes nós queremos mudar de cidade, de emprego, de relacionamento para recomeçar. Mas a gente vai levar o antigo na mala? Então, lembrar que um grande recomeço é a reforma íntima. Sem mudar o pensamento, o destino vai acabar se repetindo sempre. Então, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Joana de Ângelo fala que nossos pensamentos geram as nossas ações. Muito cuidado com eles. Orai e vigiai sempre. Seus pensamentos e suas ações. Será que aquilo que eu fiz foi bom para mim? A reflexão da noite, né? Que Santo Agostinho também pede para nós. Hoje à noite, quando eu chegar em casa e me debruçar, eu fiz algo de bom para alguém hoje? Eu fiz algo de bom para mim? Será que eu deixei de fazer algo para alguém hoje? Ou poderia ter feito algo a mais por mim mesmo? Será que eu fiz algo que pode ter machucado, magoado alguém? Vamos tentar fazer essa reflexão todas as noites. Ver se a gente consegue lembrar e a partir daí tentar se melhorar para o outro dia que começa. Porque a vivência do recomeço está atrelada, estou terminando, em 3 pilares importantes. Primeiro é o me autoaceitar. Onde é que eu vou começar? Meu ponto de partida. Eu me autoaceitar, porque recomeçar exige de mim eu me perdoar sobre coisas que eu fiz, porque Deus nos perdoa sempre, porque Ele é justo, bom e misericordioso. Por que Ele vai continuar a nos punir se Ele nos perdoa sempre? Se Deus nos perdoa sempre, por que nós não podemos nos auto-perdoar e não podemos perdoar os nossos irmãos? A gente quer que Deus nos perdoe das nossas faltas. E nós conseguimos perdoar o nosso irmão? A disciplina do bem é o caminho. Meu ponto de partida é eu comigo mesmo. A disciplina do bem é o caminho. O recomeço não é um evento único, né? Mas ele é uma sucessão de muitas escolhas que nós vamos fazer. Por isso, como já falei, a vigília da oração, do vigiar e orar. E a sustentação desse serviço ao próximo, nada nos ajuda a esquecer as dores do passado.
do que sermos úteis a alguém hoje. Então, com certeza, a caridade vai ser sempre o combustível do recomeço. Então, esses 3 pilares vão me auxiliar a ser um homem novo. E que ao sairmos daqui hoje a gente possa olhar sempre para os meses que virão não como um fardo de obrigações que eu tenho que cumprir, que muitas vezes me pesa nos ombros, mas como um campo fértil de possibilidades. Que o nosso recomeço ele seja muito consciente das nossas fraquezas, para que a gente possa vigiá-las e não fazer novamente. Mas, acima de tudo, consciente da nossa herança divina. Para que a gente possa brilhar, que a gente possa habitar esse novo tempo com mais presença, com mais prece, com mais amor. E que Deus nos abençoe nesta jornada incessante de renovação nas nossas vidas, do verdadeiro homem que nós precisamos ser. Muito obrigada. O recomeço não é uma admissão de fracasso, é um atestado de coragem. O espírito que recomeça é aquele que compreendeu que a perfeição é o destino, mas o esforço é um caminho para chegar até lá. Que a gente possa sair daqui hoje não apenas com a vontade de mudar a vida, mas com a paz de saber que, para as leis de Deus, cada amanhecer é um convite amoroso dizendo: tente outra vez, eu estou com você. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Microfone. O microfone. Esse aqui? Desliga ali. A desligar. Isso. Tantas formas que surgem em nossas vidas que permite que despertemos para as realidades que estamos passando e para o que podemos fazer no amanhã. Muito proposital, muito agradável e profunda a sua participação, a sua apresentação. E que saibamos, de repente, aproveitar. Que no fim, como ela bem expôs, não precisa ser um processo, uma bíblia de informações, de modificações. Passamos passo a passo, diariamente. Particularmente, eu costumo ter um livrinho de cabeceira. Muitas frases daquela ali, pô, deixei de fazer isso, perdi isso aqui, posso fazer amanhã. São formas simples, tranquilas, de só aplicarmos, se assim quisermos. Depende de nós. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. Excelente participação para todos nós. Muito obrigado. Vamos, então, dando continuidade à nossa atividade de hoje, aproveitando esses momentos em que parece que os pensamentos fluem concentrados na conexão divina. E aproveitemos, então, essa conexão para elevarmos ao Pai aqueles pedidos que, às vezes, nos martirizam lá dentro, que não vemos uma solução própria, ou prática, ou rápida. E esse é o momento, então, de fazermos essa conexão, fazemos esses nossos pedidos, pedimos em favor dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos aqueles que entendemos em necessidade. Aproveitemos e incluamos nesses pedidos ao Pai o amparo, a proteção,
o apoio sempre às crianças que estão a surgir, que estão a retornar à Terra para uma nova experiência, para uma nova realização de ações, de missões, de tarefas, a fim de que consigam vencer, amparadas adequadamente, as dificuldades naturais da vida e, sob esse amparo, transformarem-se em espíritos de qualidade superior. Peçamos em favor dos nossos jovens, já, digamos, na metade do caminho, em que começam a sentir nos ombros aqueles compromissos que têm que ir assumindo e desenvolvendo, para que não escorreguem, para que não vacilem, e se vacilarem, consigam se reerguer, superar as dificuldades que foram sendo apresentadas. E já, de forma mais acentuada, ajudar também na transformação deste mundo. Peçamos ao Pai, em favor dos nossos irmãos, de idade mais avançada do que a nossa, e que tanto fizeram para que, de alguma forma, esse mundo fosse mais suave para nós usufruirmos. Que sejam eles amparados, reconhecidos, abraçados, acarinhados, como um agradecimento eterno pelo esforço que fizeram por nós. Peçamos em favor, especialmente, dos nossos irmãos que estão a cumprir as suas penas sociais pelo desregramento perante as leis dos homens, nas penitenciárias, para que mesmo lá ainda consigam, de alguma forma, reverter os procedimentos, os pensamentos, os sentimentos e encontrarem um retorno sereno, delicado, dedicado em favor da convivência social também. Através da prece de Cáritas, elevamos ao Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós,
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, Senhor. Na continuidade da nossa concentração, vamos agora praticarmos em conjunto a magnetização das águas trazidas pelos nossos irmãos e também da magnetização à distância a todos aqueles cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão, unidos ainda em pensamento e em sentimento, elevando intimamente a nossa prece ao Pai. Pai nosso, que estais no céu. Que assim seja, Senhor. Em teu nome, Pai, agradecendo por essa oportunidade da noite de hoje, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos que nos assessoram e protegem nesta casa, nós damos então por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos públicos da noite de hoje. Que assim seja.